Eu gostaria que algum diácono sentasse aqui, ó, perto dessas crianças aqui, ó, para elas não ficarem conversando. As promessas divinas. Eu quero nesta noite pensar com você sobre esta verdade. E eu quero começar essa reflexão dizendo que uma das maiores dificuldades na vida é a de esperar. Esperar é uma dessas palavras que às vezes apavora, angustia, rouba a paz. Na verdade, paciência, nos dias de hoje, é como o mico-leão dourado. Está em extinção. A maioria das pessoas tem uma verdadeira repulsa pela espera. Observamos biblicamente o próprio rei Davi. Ele mesmo, ao escrever o Salmo 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Mas foi o mesmo rei Davi que orou ansiosamente no Salmo 143, versículo 7. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Há um poema de Zé Ramalho que diz assim, uma de suas estrofes: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Este poema revela o que estamos vivendo neste século. Este século é o século da pressa, da correria, da emergência, do imediatismo. Tudo tem que ser feito com rapidez, agora, já. Esta é a geração do fast food, da comunicação virtual, da internet banda larga. Esta é a geração da pressa, a geração que não aprendeu muito sobre paciência, sobre esperar. No século passado, para que Dona Leopoldina mandasse do Rio de Janeiro a São Paulo um emissário a Dom Pedro I, o veículo mais rápido de comunicação que ela encontrou foi um cavalo de corrida. Mas hoje, queridos irmãos, é feito tudo num clicar de uma tecla. Hoje nós trazemos o universo para dentro do nosso computador, numa velocidade alucinante, impressionante. Resultado: perdemos a tão nobre virtude, a paciência. Homens apressados, mulheres apressadas, filhos apressados, patrões apressados,
Todo mundo apressado. Perdemos a tão nobre virtude chamada paciência. Não temos paciência de esperar. Esperar um dia, um mês, um ano, como bem afirmou Hernando Dias Lopes, parece-nos uma eternidade. A história do texto que nós lemos é a história de uma mulher que esperou 84 longos anos pelo cumprimento de uma promessa. Qual promessa, pastor? O nascimento do Messias, o Filho de Deus. É a história de uma mulher que nos desafia e encoraja-nos a sermos pacientes na espera do cumprimento das promessas divinas na nossa vida. É a história de uma mulher que espera ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E essa espera de Ana, tomara que seja um tônico para a nossa alma. Tomara que seja um tônico, um remédio para o nosso coração apressado. O que nós sabemos de Ana? O texto nos fornece algumas informações que são dignas de destaque, que são dignas de uma atenção da nossa parte. Seu nome significa graça. O texto diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Aser foi o 8º filho de Jacó, o segundo pela ama de Lia, Zilpa. Na época de Jesus, a tribo de Aser era tida como uma tribo perdida, que não existia. Que mais vemos sobre Ana? Ana era viúva. Lemos que ela vivera apenas 7 anos com seu cônjuge, até ele morrer. A viuvez nessa época não era coisa boa. Ser viúva nessa época era um problema grave. Geralmente as viúvas nesse período eram negligenciadas, eram ignoradas e eram esquecidas. Ser viúva era ser fadada ao esquecimento por toda a sociedade de então. Que mais sabemos sobre Ana? Ela era uma mulher de idade avançada, ou como diríamos, uma mulher bem idosa. Os anos haviam passado e Ana já contabilizava 84 aniversários. Ela era uma mulher piedosa. Nos registra o versículo de número 37, que ela não deixava o tempo, servindo a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Após a morte do seu marido, Ana passou a dedicar-se mais e mais em servir a Deus, em tempo integral, com orações, com jejuns. Ana não perdia um culto sequer. Todos os dias de culto, Ana estava no templo, dedicada ao Senhor, seja no culto público ou seja no privativo, ela estava lá,
adorando e servindo a Deus, mesmo com a sua idade de 84 anos de idade. A sua atitude em relação à pessoa de Jesus. Nós lemos no versículo 38, que tendo chegado ali naquele exato momento. Que momento era esse, pastor? Era o momento em que Jesus estava sendo apresentado ao templo, apresentado ao Senhor. Momento em que Simeão cuidadosamente toma Jesus nos braços, no 8º dia de vida, e louva a Deus pela vida do Filho de Deus. Ana estava convencida de que o Messias, nos braços de Simeão, deveras era o Messias, era o ungido de Deus, era a esperança de Israel. Que emoção! Ela está diante do cumprimento completo da promessa em que ela crera durante toda a sua vida. O grande sonho se tornava realidade. A espera havia chegado ao fim. Concretizou o meu sonho. A promessa se cumpriu. Eu vi o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a esperança de Israel. E ela agora está cheia de gratidão. E imediatamente ela expressa seu agradecimento a Deus. Terminada a sua oração, ela começa a falar a todos aqueles que esperavam igualmente e com solicitude a redenção de Israel, de Jerusalém. Ou seja, a consolação de Israel, segundo o versículo 25. O que podemos aprender com a história de Ana? A história de Ana nos ensina algumas verdades de valor grandioso. E eu quero nesta noite pensar com você sobre alguns princípios que devemos nos lembrar sempre. Repete comigo: princípios que devemos nos lembrar sempre. Primeiro princípio, que eu, você, nós jamais devemos esquecer, é que Deus não busca heróis. Deus busca pessoas disponíveis. Vou repetir. O primeiro princípio que nós aprendemos com a vida de Ana é que Deus não busca heróis. Deus busca pessoas disponíveis. Se você observar o versículo 37, diz que ela não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Ana era uma mulher disponível a Deus, dedicada. Ana não era nenhuma heroína como Joana d'Arc. Ela não era uma menina prodígio em ciência, em literatura. Não. Ela não fazia parte da elite sacerdotal de Israel. Também não. Ela não aparece em sua genealogia nenhum rei. Ninguém rei faz parte da genealogia de Ana. Nenhum rabino, nenhum figurão. Você olha para a história de Ana,
Seu pai é Fanuel. Fanuel é um personagem desconhecido na história. A tribo da qual ela descendia era uma das tribos tidas como perdidas. Se não basta, era viúva, pobre e já avançada de idade. Mas Ana tinha um segredo. Ana tinha uma vida disponível a Deus. Seu nome é citado uma única vez no versículo 36 e nunca mais se ouviu falar dela. Seu nome não é citado nos livros de história. Não cita Ana em crônicas e nenhum tipo de literatura. Nunca fizeram um memorial a Ana. Não há nenhum interesse qualquer arqueológico em encontrar o túmulo de Ana. No entanto, o texto bíblico diz que ela era profetisa. O texto bíblico diz que Ana tinha um dom, tem uma chamada, tem uma vocação. Ela não era heroína, ela era uma profetisa de Deus de Israel. Era a porta-voz de Deus na terra. Apesar de ser uma mulher, sem gente importante na sua genealogia, sem histórias de heroísmo, mas Deus a escolheu e isso basta. Ao contrário do que se possa pensar, Ana não era uma fanática inconsequente, ou uma qualquer farisaica no templo. Não. Ana era uma mulher disponível, que decidiu investir os últimos anos de vida servindo aos propósitos de Deus. Ana investiu os últimos anos de sua vida para servir a Deus ao templo, para dedicar os seus últimos dias somente ao Senhor, aos propósitos de Deus. Estamos vivendo hoje, irmãos, dias de glorificação do forte. Estamos vivendo dias do apogeu do mundo dos atletas. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que só valoriza o rico, que só valoriza o nobre, o bonito, o chique, o famoso, o hábil, que só valoriza o que nasceu em um berço esplêndido, de cor branca, que só valoriza a beleza, a aparência. Nosso mundo tem pouco espaço para os fracos, para os pequenos. Vemos numa geração em que as pessoas são descartadas, são inferiorizadas e muitas vezes marginalizadas porque são pobres, por causa da cor da pele, porque não tem um visual que seja de acordo com a expectativa da sociedade. É este o mundo que nós estamos vivendo. Com isso eu aprendo que Deus não busca heróis nem heroínas. Deus busca gente disponível. E se você estiver disponível, Deus vai usar você. E se você estiver disponível, Deus vai lhe dar dons. Não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade. Se você lembrar desta verdade, de que Deus está buscando pessoas disponíveis, e você colocar à disposição de Deus, Deus vai mudar a sua história, e através de você vai mudar a história em que você está vivendo, porque Deus conta com pessoas disponíveis. Deus tem um lugar para os pequenos. No seu livro, os últimos se tornam os primeiros, porque Deus valoriza a todos
toda criatura que Ele criou na face da terra. O processo seletivo de Deus é totalmente o contrário dos homens. Deus é alguém que não enxerga o mundo como o mundo enxerga as pessoas. E eu pergunto: que heroísmo há em ser um jovem pastor de ovelhas? Nenhum. Mas Deus escolheu Davi para ser rei de uma nação. Pergunto: que esplendor existe em ser vaqueiro e agricultor num lugar obscuro e desconhecido chamado Tecoa? Nenhum. Mas Deus escolheu Amós para ser profeta no reino do norte. Que honra há em morar numa pequena cidade por nome Tisbé, uma cidadezinha inexpressiva no município de Gileade? Nenhum. Não há nenhuma honra. Mas foi de lá que Deus buscou Elias, sem título, sem diploma, sem referência, sem projeção social, para ser um profeta, aleluia, usado por Ele de forma maravilhosa e dar um golpe poderoso na vida dos poderosos nos seus dias. Que heroísmo há em ser um pescador rude e analfabeto? Nenhum. Mas Deus buscou Pedro para tornar um poderoso pregador do seu evangelho. Alguns de nós jamais seríamos escolhidos para coisa alguma. Alguns de vocês que me ouvem hoje aqui, quem sabe jamais seriam selecionados para nada. Você não nasceu num berço de ouro, não corre nas suas veias sangue azul, você não tem um grande nome. Quero te dar uma boa notícia hoje à noite. Quero te dar uma boa notícia hoje à noite, e eu quero que você tome para si. Mas é exatamente de pessoas dessa estirpe que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus vocaciona e que Deus usa poderosamente no seu reino. E Ele quer contar com você, independente de quem você quer que seja. Creia em nome de Jesus. Na verdade, Deus não precisa de artistas. Deus não precisa de showman, de estrelas para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas disponíveis. Já é hora de você olhar para Ana. 84 anos, cabelos grisalhos, viúva. Hoje é dia de você olhar para Ana e dizer: meu Deus, uma mulher de 84 anos disponível a Deus, uma mulher de oração e de jejum. Eu preciso aprender com Ana e colocar em prática esta realidade na minha vida. Quanto menos citados, mais conhecidos serão de Deus. Deus quer contar com você, disponha-te. Disponha-te. Foi a palavra de Deus a Josué. Disponha-te. Foi a palavra de Deus a Jonas. Um obedece e o outro desobedece. Disponha-te. É a palavra de Deus hoje à noite para ti. Esteja disponível a mim. É a palavra de Deus para nós hoje à noite. Disponível para servir, disponível para adorar, disponível para cultuar,
disponível para colocar em prática o compromisso um dia feito diante do Salvador nas águas do batismo. Oh, irmãos, que saiamos daqui hoje com esta verdade, com este princípio. Lembrar sempre que Deus não busca heróis, Deus busca pessoas disponíveis, e que Ele possa encontrar você e a mim disponíveis a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Mas o segundo princípio que eu quero deixar para o seu coração hoje à noite, que nós devemos lembrar sempre, é que nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes ações para Deus. Repete comigo. Diga: nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes ações para Deus. Guarda esta palavra: nunca é tarde. Para você que quem sabe entrou aqui para baixo, ainda há esperança. Olha para Ana. Ana está dizendo para nós: nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes empreendimentos para Deus. Qual era o grande sonho de Ana? Qual era o seu grande ideal na vida? Em que residia o alvo de suas expectativas? O grande sonho de Ana e de Simeão era ver cumpridas as antigas profecias do nascimento do Messias. Ana viveu mais de 80 anos nessa expectativa. Houve uma promessa: o Messias vai chegar, o Filho de Deus vai vir à terra. Há uma promessa. E Ana, mesmo com 85 anos de idade, ainda sonhava com o momento em que Deus enviara a redenção de Israel. Ela sonhava com a libertação do pecado por meio do Salvador, a saber, Jesus o Senhor. Mesmo com a idade avançada, ela continua sonhando e realizando grandes projetos para Deus. Mesmo com a idade avançada, cabelos brancos, rosto marcado pelas rugas do tempo, essa mulher continuava sonhando e realizando grandes projetos para Deus. Aos 85 anos, Ana, em vez de pendurar as chuteiras, se aposentar, entrar dentro de um pijama, comprar uma cadeira de balanço e encerrar sua carreira. Não, ela continua entusiasmada com o que Deus havia prometido no passado. Mesmo com essa idade, Ana não pensa em aposentadoria. Ela tem motivos nobres, ela tem motivos dignos, ela tem motivos grandiosos para continuar. Deixa-me nesta noite dizer a você que quem sabe está nesta noite aqui me ouvindo, deixa-me dizer a você que já colocou as armas no chão, deixa-me dizer a você que quem sabe já pendurou a sua harpa no salgueiro, deixa-me dizer para você que quem sabe já sepultou os seus sonhos mais legítimos na cova do tempo, do esquecimento.
Deixa-me dizer para você que anda cabisbaixo, vencido, desanimado, desencorajado para a luta. Eu quero desafiar você hoje à noite a resgatar aqueles sonhos que quem sabe já ficou no passado. Eu quero desafiar você hoje à noite, em nome de Jesus de Nazaré, a retornar aqueles sonhos e a reconquistá-los no Senhor, porque o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu dos sonhos que Ele tem para você. Levanta-te nesta noite e, como Ana, tome posse dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Encorajo você a retornar os seus sonhos que ficaram perdidos no meio do caminho. Para você que acha que está velho demais para engajar-se em um projeto nobre, escute isso. Ah, pastor, já estou velho demais. Não dá mais não. Escute o que eu vou lhe dizer. Moisés começou seu ministério aos 80 anos. Foi aos 75 anos que Abraão recebeu de Deus o maior desafio da sua vida: ser pai de uma grande nação. Caleb, aos 85 anos de idade, ainda tinha sonhos latentes na alma. Ele dizia: eu sou tão forte, tão robusto, como nos dizem que foi me prometido e feito promessas a meu respeito sobre Hebrom. O famoso Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra aos 70 anos de idade. Sabe qual foi uma das suas grandes façanhas? Foi o Winston Churchill. Foi ele quem livrou a Inglaterra da invasão de Adolfo Hitler. 70 anos. Então, meu irmão, minha irmã, não há idade para estar disponível a Deus. Não há idade para ser usado por Deus. Não há idade para você ver os seus sonhos concretizados. Ana esperou 84 anos e a realização do seu sonho da promessa chegou. Deus é fiel. Deus não promete para não cumprir, e Deus não promete para não realizar. Deus é fiel. Deixa eu encerrar contando para você.